Quero cumprimentar a todos e a todas que acompanham o nosso canal no YouTube, Professor Pedro Czai, e a todos que acompanham nas demais redes sociais. E vamos interagindo, e vamos conversando, vamos fazendo a inscrição aí no nosso canal para que a gente possa sempre estar anunciando e dando notícias em primeira hora. Eu quero hoje apresentar o meu entrevistado, Vadi Damu, que vocês já conhecem, um dos grandes advogados juristas desse país, já foi presidente da OAB Subseção do Rio de Janeiro, foi meu colega deputado federal aqui no Parlamento Brasileiro e hoje acompanha o ex-presidente Lula. Vadi, eu quero fazer uma primeira pergunta, mas uma primeira consideração. Você foi um dos grandes advogados e deputado que denunciou de forma veemente. Até nós, muitas vezes, a gente se espantava da sua expressão, que estava se implantando um estado de exceção no país com a Lava Jato, quase sinalizando para uma organização criminosa que depois foi cunhada por um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora, depois do Intercept, depois agora da decisão, então, dos procuradores do Deltan, de solicitar a progressão da pena para o presidente Lula. Por que dessa decisão deles? Qual a sua interpretação? E já posso fazer a pergunta, e a postura e a posição do presidente Lula foi acertada? O que o senhor pensa sobre esses dois movimentos feitos pelos procuradores, pedindo a progressão de pena e a própria posição e resposta do presidente Lula? Bem-vindo, Vadi, obrigado aí por acompanhar e dialogar conosco no dia de hoje com os meus amigos internautas. Obrigado, Pedro. É uma satisfação estar aqui com você. Sempre bom te rever. Sinto muita falta da nossa convivência aí na Câmara, mas embora hoje em trincheiras diversas, a nossa luta permanece a mesma. O nosso compromisso com a democracia permanece o mesmo. O nosso combate à fascistização do sistema de justiça continua com a mesma intensidade. Então, Pedro, eu quero te dar um abraço e quero também abraçar os nossos amigos e amigas internautas, amigos do teu programa que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. Pedro, desde aquela época, você lembra, desde que a primeira vez que eu subi à tribuna na Câmara, já foi para denunciar Sérgio Moro e seus comparsas. E eu parecia meio maluco naquela época, né? Porque a Lava Jato gozava naquele momento, né, de grande prestígio, e era muito difícil naquele momento fazer a crítica, não é, a Lava Jato. Ela contava, tirando a nossa bancada, né, mesmo entre os partidos de esquerda, aí na Câmara, a Lava Jato gozava de prestígio, né? Ela possuía deputados à direita e à esquerda, da mesma forma que no Senado, para defendê-la. Então, quem, Pedro, tem um mínimo de intimidade, um mínimo, né, de conhecimento, de apreço pelo direito, pelo processo, sabia, né, o que era Lava Jato, embora naquela época estivéssemos longe do Intercept, né, da Vaza Jato, desses diálogos revelados. Então, o que nós estamos vendo hoje, Pedro, sobretudo após, embora a nossa resistência naquela época tivesse sido muito importante, mas após as revelações dos diálogos de exceção entre os procuradores de Sérgio Moro, quase sinalizando para uma organização criminosa que depois revelado, foi cunhada, né, por esse trabalho jornalístico extraordinário que vem sendo realizado pelo Intercept, nós vemos que aquilo que nós dizíamos estava certo. A Lava Jato é uma organização criminosa que agora está, diferentemente do passado, está nas cordas, está no canto do ringue, apanhando. E essa petição dos procuradores, né,
pedir o regime semiaberto para o presidente Lula é uma mostra disso. Eles estão confessando ali que o presidente Lula é um preso político. É inusitado, Pedro, que o Ministério Público brasileiro, que é um dos fatores do hiperencarceramento aqui no Brasil, nós somos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Já somos a segunda maior população carcerária do mundo e um dos fatores desse hiperencarceramento é o Ministério Público, é o punitivismo do Ministério Público. O Ministério Público jamais pediu progressão de regime para ninguém. Sobretudo os procuradores da Lava Jato jamais pediram progressão de regime para ninguém. Pelo contrário, eles querem que todo mundo mofe na cadeia. Mas por que estão fazendo isso em prol, entre aspas, do presidente Lula? Porque o presidente Lula agora não é mais troféu para eles. Agora o presidente Lula é um estorvo. O presidente Lula incomoda. Começa a incomodar. A presença do presidente Lula em Curitiba é a prova de que eles são os farsantes, é a prova que eles formam uma quadrilha, é a prova de um inocente condenado sem provas, de um inocente condenado injustamente. Então, eles querem agora parecer à população que são isentos, parecerem à população que eles prezam, que eles observam a lei, coisa que nunca observaram. E querem, com isso, Pedro, esvaziar o habeas corpus, onde se pede a suspeição não só do juiz do então juiz Sérgio Moro, mas dos procuradores também. Que eles sabem que se esse habeas corpus for acolhido, os processos contra o presidente Lula em Curitiba estarão anulados, né? Por conta da sua falta de isenção, por conta da sua imparcialidade, por conta dos crimes que eles cometeram ao promoverem essa persecução penal farsesca contra o presidente Lula. Então, a sua colocação não é importante a progressão de pena, porque essa é a confissão da prisão política do presidente Lula. O habeas corpus é o centro da tática dos juristas e da política em defesa da liberdade do presidente Lula. Pedro, para deixar bem claro aí para as nossas amigas e amigos que estão nos vendo e ouvindo, o presidente Lula tem direito à progressão do regime. Está previsto na lei. Ele já cumpriu 1/6 da pena, valendo lembrar que a sua pena foi reduzida lá no STJ. Com isso, ao reduzir a pena, houve um recálculo e se viu, isso é incontroverso, isso ninguém mais questiona, que o presidente Lula faz jus à progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Só que o presidente Lula, e aí eu já estou entrando respondendo a tua segunda pergunta, o presidente Lula, com toda a razão, então já estou emitindo aqui a minha opinião, também não aceita essa progressão do regime. O presidente Lula sabe que esse pedido do Ministério Público é uma farsa, ele não aceita tornozeleira eletrônica, ele não aceita transformar a sua casa numa prisão. O presidente Lula quer e tem esse direito de ver o Supremo Tribunal Federal ajustando contas com a Lava Jato. Tem que julgar o habeas corpus, tem que julgar a ADC que trata da prisão em segunda instância. E aí já vou me antecipar a uma possível terceira pergunta tua. Sim. Bom, mas se a juíza mandar o presidente Lula obedecer a ordem e sair, se ela decretar a saída dele da prisão, e aí? Ele é obrigado a cumprir? Ele é obrigado a cumprir a progressão do regime. Ele é obrigado a botar a tornozeleira? Não. Se a condição para ele sair for colocar a tornozeleira, ele pode se negar e isto significaria a anulação da progressão do regime, pois ele não estaria atendendo
a um dos requisitos impostos pela juíza. Então, Pedro, isso ainda vai dar pano para manga, né? Mas eu espero que o presidente Lula, eu já disse a ele, ele tem todo o meu apoio, eu acho que ele tem toda a razão. Nós temos que exigir o julgamento do habeas corpus da ADC lá no Supremo Tribunal Federal. Boa. O Supremo não pode mais se furtar a ajustar as contas com a Lava Jato. Agora que está demonstrado que são criminosos, agora que está demonstrado que condenaram sem provas tudo aquilo que nós dizíamos há 4 anos, 5 anos atrás, agora que está demonstrado que eles agiram fora da lei. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal enfrentar essa questão, anular o processo contra o presidente Lula, reconhecendo a suspeição de Sérgio Moro. Aí sim, aí o presidente Lula sai de lá como tem que sair, de cabeça erguida, atravessando a rua para abraçar as companheiras e os companheiros daquela vigília que nunca faltou a ele desde o primeiro dia da sua prisão e depois cair nos braços do povo brasileiro. Que bom ouvir isso de ti, Vadir, com essa determinação, com essa posição firme sua em defesa do presidente Lula, que é em defesa da democracia, que é em defesa do Estado democrático de direito. E falando, vindo para Brasília, que o senhor falou da importância da justiça brasileira no seu mais alto escalão, que é o Supremo, julgar o habeas corpus e dar a possibilidade de anulação de tudo o que aconteceu na Lava Jato de Curitiba em relação ao presidente Lula, o próprio Procurador-Geral da República, no seu livro agora, dá um depoimento mostrando e demonstrando que ele também participou desse conluio, da ilegalidade, dessa organização criminosa, e ele é próprio réu confesso da relação promíscua junto com os membros do Ministério Público de Curitiba. O capítulo 15 mostra aí que tem que julgar que a sanha era condenar o presidente Lula, os procuradores pedem para que você inverta a ordem para julgar os processos do PT para conseguir denunciar o Lula, porque não tinham convicção de prova nenhuma, só tinham convicção, naquele histórico data show lá, o pó em ponte lá do Deltan Dallagnol. Agora, o senhor acha que, com essa posição agora do Janot, num livro publicado, dá mais força para o Supremo se redimir daquela certa conivência, ou omissão, ou silêncio das atrocidades e ilegalidades da Lava Jato? Sem sombra de dúvida, Pedro, embora nós devamos reconhecer que esses fatos são fatos novos, em relação aos fatos, né? Não as nossas alegações naquela época, mas a revelação desses fatos é algo novo, né? Então, o Supremo vai se ver diante dessa questão agora. Né? E essas revelações do Janot, do meu ponto de vista, e você tem razão, elas fortalecem aquilo que a Vaza Jato já vem divulgando, né? E isto partindo da boca e da caneta do antigo comandante da Lava Jato, que é o Procurador-Geral da República. Né? É o chefe do Ministério Público Federal, né? Então, o Rodrigo Janot, no mínimo, né, tem que ser chamado para prestar esclarecimentos e aprofundar aquilo que ele está revelando em livro, né? Porque isso constitui prova a favor da defesa. E a nossa Constituição estabelece como um dos princípios máximos do nosso ordenamento jurídico, inclusive em condição de cláusula pétrea, o amplo direito de defesa. Então, o presidente Lula tem todo o direito, né, de usar essas revelações de Rodrigo Janot junto àquilo que já foi revelado pela Vaza Jato para promover a sua defesa. Isso só reforça a tese de que a Lava Jato era uma organização... é uma organização criminosa, e em relação ao presidente Lula e provavelmente a outros réus e acusados,
ela agiu com parcialidade, ela agiu com falta de isenção e ela fez denúncias sem provas. Obrigado, Vadi. Tem muitos internautas aqui participando conosco: o Ercon, o Tertuliano, a Isabel, a Ana Ramalho, a Maria Domingos, a Maria de Oliveira, a Maria Alice, a Figueiredo, a Ana, a Ivone, muitos aqui. Olha, parabéns. Obrigado pela interação, obrigado por todo esse partilhamento e compartilhamento, e vamos interagindo. Quero concluir, nosso tempo aqui foi rápido, mas muito importante a sua fala, Vadi. A síntese que eu faço, se o senhor concorda ou não, que a Lava Jato, que essa ideia da organização criminosa, é uma organização criminosa que destruiu, desmontou setores estratégicos da indústria nacional, de setores estratégicos da área da engenharia, que legitimou o desmonte de setores estratégicos no setor de óleo e gás e desqualificando a Petrobras para vender para os estrangeiros, para privatizar, para desmontar a soberania nacional e desmontar os empregos de milhões de brasileiros direto e indiretamente aqui. E o segundo aspecto e outra face da Lava Jato como uma organização criminosa que desmontou o Estado Democrático de Direito, desmontou e montou um projeto político de poder, cujo resultado, inclusive, fez Sérgio Moro ser ministro da Justiça. E o Deltan Dallagnol, o Intercept revelou que estava cogitando ser senador, ou seja, tirar os senadores do Paraná para ele ser o senador. Uma organização criminosa com um projeto político e que desmontou setores econômicos e estratégicos. Você acha que essa é a síntese que daria para fazer? Hoje, olhando para trás, Vadi, para a gente concluir a nossa boa conversa aqui? Sem sombra de dúvida, Pedro, ficou claro que o chamado combate à corrupção, supostamente promovido pela organização Lava Jato, na verdade era um projeto de poder. Na verdade, ela visava a fins políticos e não de aperfeiçoamento do ordenamento jurídico e não de coibir práticas de corrupção, tendo em vista, inclusive, que eles protegeram corruptos. Os corruptos aliados, eles protegeram. E Michel Temer, Aécio Neves... Aécio, Álvaro Dias, Fernando Henrique Cardoso e outros. Né? Ajudaram a dar um golpe de Estado, né? Tiveram uma participação decisiva no impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, né? Então, praticaram crime de lesa pátria. Né? Então, nós podemos dizer que a Lava Jato, no final das contas, deixa um saldo negativo de destruição da infraestrutura brasileira, de desmonte de empresas brasileiras importantes, de desemprego, de golpe de Estado, de destruição da ordem jurídico-constitucional brasileira, e ela vai atrasar em séculos o combate à corrupção aqui no Brasil, né? Ao invés de ter contribuído... Explica um pouco melhor essa ideia que vai... prejudicou o combate à corrupção. Oi. Isso. Porque para grande parte da sociedade brasileira, antes do Intercept e tudo, a Lava Jato era para combater a corrupção. O que você está dizendo agora é que vai atrasar o combate à corrupção pela seletividade, pelas formas ilegais que conduziam a operação, é isso? Fez corrupção tentando... Até porque ela torna passível de anulação diversos processos. E aí a população acaba se decepcionando. Não é questão de decepcionar, porque cometeu ilegalidade. É isso. Cometeu ilegalidade. É isso. Então, a partir do momento que o Ministério Público, o juiz, cometem nulidades, né, essas nulidades têm que ser reconhecidas. E, ao serem reconhecidas, elas acabam configurando um atraso, né, porque isso pode gerar prescrição, enfim, há uma série de consequências, né, negativas que a Lava Jato, por conta da desonestidade dos seus integrantes, ela acabou produzindo, né, e vai acabar, ao contrário do que ela e a Globo, né, sempre bateram no peito para dizer,
vai acabar contribuindo para o atraso, do retrocesso à luta contra a corrupção aqui no Brasil. Muito bom, Vadir. E por isso que nós estamos atrás do Queiroz e não encontramos Queiroz, né? Então, o Sérgio Moro está também no Ministério da Justiça, pouco preocupado com corrupção, com milícia, com Queiroz e assim por diante. Mas, Vadir, quero te agradecer. Obrigado. Continua essa tua militância solidária, digna, decente. Obrigado. Essa tua retidão, sempre te admirei. Você é um dos grandes juristas e advogados desse país, defensor dos valores fundamentais de uma sociedade democrática, que é o Estado Democrático de Direito, que é o amplo direito de defesa. Ninguém aqui está dizendo que não deva se combater a corrupção, está se dizendo que, à luz da lei, com amplo direito de defesa, que tenha julgamento justo, e no caso do presidente Lula, a liberdade dele, a inocência dele está comprovada. Cada dia que passa, novas notícias da sua comprovação. Então, a defesa da liberdade do presidente Lula é uma condição fundamental para retomar a própria democracia, que é esse valor forte para os advogados, para os juristas, para um Estado democrático de direito, na ampla do direito fundamental, que é liberal, nem é de esquerda, é o direito, o direito fundamental da pessoa humana. Os direitos fundamentais, o direito individual, isso é um direito da sociedade moderna, liberal até, que eles extrapolaram tudo isso, né? Eles extrapolaram, né? É isso, Pedro. E que, para encerrar, Pedro, fico muito feliz, muito honrado de você ter me feito esse convite, né, que de pronto aceitei para dialogar com você nesse teu programa. É muito importante que o povo brasileiro entenda que o combate à corrupção ou a qualquer outro tipo de ilícito penal não pode se dar praticando outros ilícitos, praticando outros crimes, né? Combater a corrupção, combater o crime, não pode ser sinônimo de combater a Constituição e combater as leis. O enfrentamento com os ilícitos, com os crimes, deve se dar conforme desenha, conforme prescreve a Constituição e conforme prescreve a lei, prescreve as leis. E foi exatamente isso que não fez a chamada Operação Lava Jato. Muito obrigado, Vadir. Um grande abraço, solidário, forte, de toda a nossa bancada que tem saudade de ti, da tribuna, da sua veemência, e que nos deu muita luz quando esteve aqui como parlamentar e continua tendo essa clareza, essa visão cristalina de defesa desse Brasil, de defesa desse país para todos os brasileiros e da democracia e do direito de todos. Então, muito obrigado, Vadir, e a todos os nossos internautas que interagiram aqui, são muitos que participaram conosco, nosso muito obrigado, continuem interagindo e quero fazer o convite, se inscreva no nosso canal, Professor Pedro Czai, compartilhe, bate o sininho aí, para que a gente continue interagindo com notícias de última hora aqui de Brasília, para ser do teu interesse desse país. Então, obrigado, Vadir, um grande abraço solidário e lutamos por Lula livre. Obrigado a você, Pedro, obrigado aí aos amigos e amigas internautas, um abraço aí na bancada. Tá? Tchau.